Oi, Lumes! Nós estamos aqui, né, de branco, viemos direto da praia, não foi, Natália? Virada do ano. Virada do ano, né? Seja bem-vindo, 2020. Feliz 2026! Ela foi pra Europa, gente, aí abandonou o podcast, a gente tá Jamais. gravando o quarto episódio, né, amiga? O quarto episódio só em 2026, palhaçada, ela foi pra Europa, meu povo. Depois vê lá o destaque, né, amiga? Tem da tua lá, viagem. tem tudo no meu Instagram. Tudo. O pessoal amou acompanhar a viagem. Isso. Ela tava Virada do ano na lá. neve. Foi. Pegou quantos graus, amiga? -4. -4, próximo ano sou eu. Loucura. Não de Senhor Jesus. Não no -4, porque se eu... No -4 eu fico lá. Congelada. É frio, é muito frio. Muito frio. Amiga. Então vamos se apresentar, né, amiga? Eu sou a professora Natália Barbosa. E eu sou a professora Adna Tevna. E juntas somos a Fisiolume. Estamos aqui hoje de branco, claro, né? Que a gente tá aqui de branco, mas a gente tem um sentido de estar de branco hoje, Não né? foi porque a gente veio da praia, tá? Estamos no Janeiro Branco e o nosso episódio é um episódio muito especial, porque a gente vai falar da saúde mental no contexto hospitalar. Que é um assunto, assim, bem delicado, né? Vocês vão ver que vai ser um assunto um pouco pessoal também, né, amiga? Claro. Teve uns dias difíceis aí, né, na minha jornada. Vocês vão poder entender um pouco, né, do que aconteceu. E pra dar início, né, esse episódio, vocês estão vendo que nós duas hoje estamos do mesmo lado, né? É porque nós temos uma convidada especial! Muito especial, conheço pouco, assim, vi remotamente, falei, ei, vem cá, bichinha! Vocês vão gravar um episódio ali comigo? E a minha amiga Thalita, maravilhosa. Oi. Amiga, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, pra gente falar de um assunto tão importante como a saúde mental e poder falar nesse enfoque da saúde mental para os profissionais da saúde, que às vezes cuidam tanto e não são cuidados. Então, assim, é muito interessante a gente poder fazer isso, né, de uma forma, assim, tranquila e dialogada. Pois se apresente, Thalita. Só pra dizer que eu já trabalhei com a Thalita, tá? Mas ela vai aqui pegar o currículo dela e fazer assim, ó. Eita! Eita, que lá vem história. Então, vamos lá. É uma historinha, vamos lá. Né? Eu sou a Thalita, sou psicóloga, sou formada pela UFC. Já faz mais ou menos uns 11 anos. Vixe, tu é da UFC? Ela é da UFC, amiga. Olha aí, top. Sei não, viu? E aí, mais ou menos há uns 11 anos. E aí, dentro da graduação, eu sempre gostei muito dessa área da saúde pública, da saúde coletiva. Então, na própria graduação, eu já fui entrando nesse terreno, né? Eu fui do Pra Vida, que é um projeto de extensão da UFC, que trabalha com prevenção do suicídio. Então, também fui estagiária lá do Albert Seib. E aí, quando eu concluí a graduação... Albert Seib. Ela foi do Seib. Ai, coisa também. boa, sou de lá. Ela é coordenadora. Ela é coordenadora da UCP, né, amiga? E da UTI 1, da Unidade de Cuidados Prolongados. Tu também trabalha lá? Trabalhei. Trabalhou já, trabalhei, né? Sim. Isso. E aí, fui estagiária do Seib. E foi um local muito bom de aprendizado. Quando eu terminei a graduação, eu disse, né, você fica meio perdido, e agora o que eu vou fazer? Então, era a época do boom também das residências. Começou ali a história das residências de saúde, as residências multi. E eu disse, não, vou fazer residência. Aonde? No Seib, que já era o local onde eu conhecia as psicólogas, me sentia muito à vontade e gostava da pediatria em si. E aí, fiz todo aquele processo seletivo da Escola de Saúde Pública, né? Consegui passar e comecei minha residência de pediatria. Fui da segunda turma de residência de pediatria, lá da Escola né, Escola de Saúde Pública. E aí foi um percurso muito importante, porque eu acho que me definiu muito como psicóloga, assim. É um aprendizado imenso, são 2 anos bem imersivos dentro da saúde pública, dentro de um contexto hospitalar. Você tendo que lidar com diferentes profissões, aprendendo, né? Assim, como o foco da residência é te colocar em equipes multi, então é muito interessante porque você aprende um com o outro. Então você começa a aprender o que é que o físio faz, o que é que o assistente social faz, né? E aí é interessante que você começa a trabalhar melhor de forma conjunta. Perfeito mesmo. Eu também fiz residência, né? E era muito bacana a troca que a gente tinha com as outras categorias. Realmente ensina muita gente a ser multi, né? Sim. A Thalita capinou lá o lote, né? Pra começar a segunda turma. Fui da segunda turma. Da segunda turma. Gente,
Hoje já é difícil. Eu acho que um processo de residência é um processo difícil, porque é um processo de 60 horas semanais. Então, é um pouco desgastante, assim. É um processo difícil. Mas na época, como a gente estava capinando, era muito difícil, porque as pessoas, os profissionais, não estavam acostumados com o residente multi, tentando trazer inovações, né? Tentando trazer coisas de saúde coletiva, né? Tentando trazer coisas de sala de espera, né? Coisas que fugiam um pouco desse olhar dentro do hospital, de técnica pela técnica. Então, assim, tinha uma resistência muito grande, mas foram coisas que a gente vai batalhando para isso ser desmistificado, né? Que saúde é muito mais amplo do que uma técnica pela técnica, né? Então, acho que a residência ajudou a humanizar os hospitais. Muito. E hoje tu trabalha com... Aí, hoje, eu sou psicóloga clínica. Eu passei a minha vida inteira trabalhando dentro da psicologia hospitalar, mas tomei uma decisão mesmo pessoal de deixar a saúde pública, deixar a psicologia hospitalar e focar só na clínica mesmo, né? Como autônoma. Por uma questão, acho que era o meu momento de saúde mesmo, de saúde mental mesmo, assim. Né? E que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aproveitando até a deixa, né? Já pra gente ir iniciando esse episódio, né? Sobre saúde mental, conscientização do gênero branco. E aí, Thalita, eu acho que tu, quanto residente, né? Claro que profissional, acho que tu viu várias realidades, assim, né? Vários aspectos do que envolve a saúde. Tanto dos colegas residentes, quanto dos próprios pacientes e dos profissionais da casa, né? E dos pais, né? E dos pais também, verdade, sim, dos cuidadores. Sim. E aí eu vou fazer a pergunta aí que vai nortear um pouco esse nosso começo, que é o porquê que o ambiente hospitalar, ele é tão adoecedor nesse aspecto, né? Vamos pensar assim, vamos lá. Quem é que quer estar no hospital? Ninguém. A gente precisa estar no hospital para ser cuidado. Então, a gente está numa situação de adoecimento e que precisa de um hospital, né? De uma equipe médica, de uma equipe multi para conseguir recuperar a saúde. Então, o ambiente hospitalar em si, ele já é um ambiente muito difícil. É um ambiente que você vai lidar com doença, sofrimento, medos, inseguranças. É estranho eu sair da minha casa, fui para um hospital, estou internada, essa aqui não é minha rotina. Então, assim, é um ambiente que por si só traz muitas coisas que são adoecedoras. Aí o que acontece, né? Isso não é muito consciente pra gente, assim. Além disso, a gente tem que lidar com o fato da doença e da possibilidade de morte, de processo de finitude. Então, assim, são coisas que não são fáceis emocionalmente para lidar. E a gente, como profissional da saúde, vai muito nessa perspectiva do cuidar. Eu quero ajudar. Eu acho que o profissional da saúde, como outros profissionais também, tem muito esse cuidar como, às vezes, uma doação, de um cuidar muito para o outro, e esquece de um cuidar para si. É um olhar para o outro muito forte e esquece do olhar interno. E isso é um tiro no pé. Porque a gente não cuida se não estiver cuidado. Isso é ilusão. A gente está dando uma coisa que a gente não tem. Primeiro você tem que cuidar de si, né? Você tem que se preocupar com o seu eu, de como você vai lidar com aquilo. Sim. Até também pra não gerar impressões, às vezes, até pessoais, né? Porque muitas vezes acaba se misturando. Eu tô falando, assim, uma coisa bem mesmo... Não, mas... Porque como a gente trabalha muito nesse ambiente, a gente vê muito isso, né? Uma impressão pessoal sobre aquilo, sobre o comportamento daquela mãe, que às vezes tá ali internada durante... sofrimento. Né? E tá insatisfeita de estar ali naquele ambiente. Então, ela vai se sentir contrariada, vai se sentir insegura, ela vai realmente... Ela tem o direito de reclamar, ela tem o direito de chorar, ela tem o direito de ficar irritada. Quem não ficaria? Se eu tô com meu filho por meses dentro do ambiente hospitalar, eu tenho que estar feliz, alegre. Gente, isso não é... Isso é incongruente. Isso é incongruente. É a gente esperar que essas pessoas que estão dentro do ambiente hospitalar, que estão internadas, elas vão ter momentos de insegurança, de medo, de irritação, de tristeza, de tudo isso. Isso é o que a gente espera de forma humana. O resto é robô. Aí, particularmente, eu acho assim que a psicologia, né, quanto... O profissional, né, de psicologia, ele... Eu vou dizer sofre, mas acredito que não seja essa a palavra certa, mas... sofre em tentar entender a demanda da equipe
e a demanda do paciente e cuidador, né? E aí fica por muitas vezes aquele conflito, né? De que tipo, aquela mãe é muito poliqueixosa, né? Aquela mãe é difícil. Aí muitas vezes parece que a criança, né? É minha criança, né? Enquanto cuidador, mas na verdade é dos pais, é da mãe, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto, né? E aí saindo de uma situação, né? Tentando como é que eu digo, né? Tô bem. Né? Te acariciar, se é legal com você. Tô saindo de uma situação, né? Desse tipo, assim, de adoecimento. Eu percebo também o quão adoecidos estão os profissionais, Sim, né? muito. E aí, como isso se reflete nisso, né? No ambiente de trabalho em si, no né? ambiente de trabalho, nas relações profissional, de categorias diferentes, né? Que aí envolve egos, envolve adoecimento psíquico, sim. E aí também se reflete na criança que está sendo cuidada e naquele cuidador, né? Sim. Então, assim, como é que a gente consegue identificar, né? Quando as coisas não estão bem com a gente mesmo, sabe? Quanto profissional, de falar, opa, pera lá, né? Porque, por exemplo, hoje eu estava numa conversa num grupo e aí o pessoal mencionou uma situação, né? Que a gente sempre tá mencionando situações, né? Pra não dizer que estão partilhando ali as dores. Aí uma colega falou assim, hoje a fulaninha de tal falou assim assado comigo, sabe? Se exaltou. E é uma pessoa, meu povo, que é assim... Um doce, Um doce. Aí falou a fulaninha, gente, aí eu, meu Deus, a fulaninha de tal. Aí todo a pessoa... mundo se espanta, né? Então assim, como é que a gente identifica que tá começando ali um processo de adoecimento, né? Pra gente quanto profissional. O nosso corpo e o nosso emocional, ele dá sinais, eles dão sintomas. O que é que acontece? Muita gente, a gente nega os sintomas, a gente não quer escutar. Então, assim, quais são os primeiros sintomas que a gente pensa de uma exaustão de trabalho, assim? Cansaço. Gente, e o cansaço é uma coisa que eu não digo que é só do profissional da saúde, não. É social. Se você perguntar pra alguém, ei, como é que tu tá? Tô cansada. Então, assim, é um cansaço generalizado social. Então, assim, preste atenção no seu cansaço. Aquele cansaço que é crônico. Aquele cansaço que não passa. Que você dorme e não consegue descansar. Você não se sente descansada. Então, assim, é um primeiro sinal que o teu corpo tá dizendo que, opa, tem alguma coisa aqui que não tá legal. E aí, quando vem esse cansaço, ele vem também atrelado de um monte de outras coisas. Ele pode vir com ansiedade, sentir super energia, muito elétrica. Pode vir com a tristeza, pode vir com a desmotivação. Ele pode vir atrelado a outros sintomas e sinais. Então, assim, eu sei que sentir sintoma é ruim, mas entenda que sintoma é aliado. Porque ele te sinaliza que algo não está legal. Eu sei que dá vontade do quê? O sintoma sinaliza que algo não tá legal, o que é que você faz? Não escuta ele, você nega ele, você não quer... As pessoas sempre... Isso é algo nosso cultural, a gente quer sempre estar feliz e bem. E isso também não é humano, isso não é real. A gente é um ser que tem tristeza, que tem sofrimento, que tem várias coisas. Então, se teu corpo tá te sinalizando várias dessas coisinhas, preste atenção, te escuta, né? Olha pra ti, e aí percebeu que não tá bem, tô tão cansada, tô triste, tô desmotivada. Nossa, eu gostava tanto disso que eu tô fazendo, não tô gostando mais. Começa a refletir. Esse processo de reflexão, gente, ele é tão importante porque ele te deixa de um local ele te tira da alienação sobre si. Então, começa a refletir sobre você. Por que eu tô cansada? Por que eu tô triste? Por que antes eu amava esse trabalho e hoje eu não tô gostando? Né? Começa a fazer esse processo reflexivo, que aí automaticamente a reflexão vai tentar te dar algumas respostas. E procura ajuda. Eu acho que assim, você falou um ponto crucial, sabe? Que é um cansaço social, né? Porque hoje em dia a cultura do vou dar conta, né? Eu dou conta disso, né? Gente, eu tô lendo... começar a ler um livro muito legal, que fala que é de um filósofo coreano, quem puder comprar e ler, gente, é muito legal. Se chama Sociedade do Cansaço, e ele fala exatamente sobre isso. E aí é bom falar sobre isso, porque a gente tira o peso desse cansaço que a gente tem, que é extremo, que não é um cansaço individual, ele é um cansaço coletivo. Porque quando a gente coloca ou um cansaço extremo individual, ou um burnout como algo individual, tem outro peso. A gente tem um peso muito grande nisso. E entenda que é algo coletivo que, aos poucos, está se tentando lidar conta, né, desse fenômeno coletivo que a gente está vivendo socialmente, assim, né? Então, assim,
fala muito sobre essa questão da violência neuronal. Que é o quê? A nossa sociedade, ela é muito positiva, no sentido do quê? Se eu me esforçar, vou conseguir, tudo vai dar certo. Eu tenho que... Enquanto eles dormem, eu tenho que estudar. Enquanto eles dormem, eu tenho que trabalhar. Não tem essa cultura, essa coisa bem coach, de você vai dar certo. Isso é irreal, assim, né? Você não precisa disso, você não precisa dar conta de tudo. Isso é absurdo, gente. Você não precisa dar conta de tudo. Na verdade, o ser humano, ele tem que ter momentos de ócio, de descanso, de lazer, do nada. O que é que eu quero fazer? Simplesmente nada. E tá tudo bem em fazer nada, porque isso é criativo. Isso é potencializa, né? Isso te dá sustentação, isso te dá alma, isso é importante. Então, assim, é uma cultura muito do fazer, sem ter o ser de quem eu sou, assim, e que tá escravizando as pessoas. Exatamente. E sem entender os seus limites também, né? Sim, porque é isso que, quando você percebe que você precisa desse descanso, às vezes você já tá num patamar psicológico já muito, muito alto, né? Assim, o que a Ajna tá passando agora, né? A gente até conversa muito sobre isso. Eu também já passei. Pois é, e aí... Olha como é comum. Que existe uma questão também ainda de muito preconceito com a saúde mental, demais, né? E eu acho importante, inclusive, a gente pontuar isso, porque esse episódio, ele traz realmente uma abertura para que as pessoas entendam que isso é necessário como qualquer outro conhecimento técnico, como qualquer outra questão fisiológica mesmo. Por exemplo, você vai no médico para tratar algum problema seu, uma doença, e você esquece que a sua cabeça é o que tá te guiando, que te impulsiona e o que te não impulsiona, o que vai realmente fazer com que você tenha uma vida, né, plena ali dentro do que você pode fazer, das suas possibilidades. E eu acho muito importante a gente dar, né, palcos de voz para isso. E, inclusive, você falar também de qual é a sua ideia, o que você pensa em relação a isso, né? Em relação a esse preconceito que se existe com a saúde mental. O que tu acha, assim? É um preconceito histórico, né? Assim, de que... né, da loucura em si, como algo terrível. Tanto que colocavam os loucos em prisões, em sanatórios, assim. E hoje está tentando se desmistificar essa questão, né, da loucura, da saúde mental, nesse sentido, desse adoecimento mental. Mas que ainda, com um monte de coisa social que a gente tem, assim... É muito introjetado na gente culturalmente também esse preconceito em relação à saúde mental, né? E que é algo que é importantíssimo, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, né? Quando a gente está equilibrado emocionalmente, e eu digo equilibrado, gente, não é feliz o tempo todo, porque isso não é equilíbrio. Equilibrado é você ter todos os seus momentos humanos. Ansiedade, tristeza, alegria, frustração. Isso é humano, isso é ser saudável, né? Essa completude de emoções e de sentimentos, tá? Então, assim, quando você está equilibrado, mais equilibrado nisso, você consegue lidar com a vida e conseguir enxergar a vida e se enxergar de uma forma mais saudável. Então, as dificuldades que a gente tem, que a gente enfrenta com a vida, as crises que a gente enfrenta, a gente consegue lidar melhor. Perfeito. Porque a gente tá, é como se a gente estivesse aqui no nosso campo interno mais fortalecido. E quanto mais a gente se conhece, a gente se fortalece. Porque a gente consegue entender nossas potencialidades. É verdade. É verdade, né? A gente, inclusive, já até comentou sobre isso, né? Que eu melhorei depois que eu comecei a fazer uma jornada de autoconhecimento. Demais. Isso, de entender quem eu sou, quais são as minhas limitações, o que pra mim faz sentido, o que não faz. Isso. Porque a gente, às vezes, espera muito, tem muita expectativa, às vezes, em chegar num patamar do outro, ou se espelhar em alguém, que a gente, inclusive, fala muito sobre isso, né? Gente, às vezes é tão frustrante, porque você pode chegar até o patamar do outro, chegar lá e, não era isso que eu queria. Porque tem que fazer sentido pra você. Isso. E isso é muito subjetivo. Isso não é coletivo. O que é que faz sentido pra você? O que é que faz bem pra tua alma? O que é que te dá sentido na tua vida? Busca isso, o que faz dar sentido na tua vida. Tá. Então não tem nada a ver com o que esperam coletivamente. A nossa sociedade doente, tá? Ela é bem adoecida. Então faz o que faz sentido pra tua vida, assim. Né? Que te dá sentido pra tua alma. Né? Então, assim... Olhar para a saúde mental é entender que quanto mais bem de saúde mental você tiver, tua vida vai estar bem. Perfeito. E aí eu ia até... Agora começar, né? Um pouquinho assim com a parte mais pessoal, né?
a Nath bem falou, né? Que ela começou a se sentir melhor, em mais equilíbrio a partir do momento que ela fez uma jornada de autoconhecimento. E a terapia, ela ajuda nesse processo, sim. né? Então, eu faço terapia já há 6 anos, né? Sou profissional da saúde há quase 8, né? E aí, recentemente, eu me vi numa situação de burnout, né? E aí foi o acúmulo de tudo. Então, assim, quando Thalita traz na fala, já tô até ficando mais séria, né, gente? Porque é um assunto que tem uma carga emocional, né? Que eu vou falar um pouco sobre isso, mas no aspecto de que, por muitas vezes, eu me sentia cansada, chegava, né, tinha um cargo de coordenação, chegava 1h30 da tarde em casa, me deitava na cama exausta, dava 5 horas da tarde, e Daniel perguntava, menino, tava dormindo, né, que é meu noivo. E aí eu cansada. Então, assim, eu fui dando os sinais. E aí, por causa desse negócio do eu vou dar conta, não, pelo menos 1 ano aqui, né? Vou segurar as pontas pelo menos por 1 ano. E aquilo já não me fazia bem há um certo tempo, né? E por que não desistir de algo que não faz bem? Esse é o ponto, né? A cultura do vou dar conta. E aí também entra um aspecto muito delicado pra mim, que é o quão apaixonada eu sou pelo que eu faço, né? Então, assim, eu amo muito a neonatologia, e aí o fato de ser uma pessoa muito idealista me coloca nesse lugar de tentar buscar melhorar, né, o serviço, tentar uma melhor assistência. E aí, nessa gana, né, de tentar fazer as coisas darem certo, eu não me escutei, né? Eu não ouvi os meus limites, né? E até ouvi, mas eu ouvi, eu já tava... não ouvia. Exato. E aí, ó, a falar assim, deixa só um pouquinho mais. Espera só mais uns meses. Só um pouquinho. Mas não deu, assim, não consegui ficar 1 ano. Saí e depois ainda tava adoecida mesmo. Então, assim, eu cheguei nesse ponto, né? E aí, mais na frente a gente fala um pouco mais disso, mas assim, trazendo um pouco dessa tua visão, né? Porque Nath também teve burnout. Eu sei que Thalita também teve. Sim. Eu acompanhei um pouco dessa jornada, né? Quando a gente tava trabalhando juntas. E aí, assim, o que é que fala, né? Hoje em dia sobre isso, assim, a psicologia, os estudiosos. Eu lembro que teve uma época que uma colega me mandou até uma postagem falando sobre uma nova síndrome, não sei se chama assim, né? Vocês me perdoem aí o linguajar leigo, que é o burn-in, né? Amiga, eu acho que tu tá com isso aí. Que ela me falou que era como se eu tivesse todos os sintomas do burnout, mas eu ainda conseguia ser funcional, porque eu ainda tava trabalhando, eu ainda tava lá, eu ainda queria viver aquilo, entendeu? Então eu queria vir um pouco aí da especialista, né, amiga? Porque a gente é só coadjuvante aqui hoje. Mas vocês sabem muito, porque quem vivencia entende um pouquinho, né, do burnout em si. Mas vamos falar assim, né? A gente vive na sociedade do cansaço. Burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Então, tá muito também linkado em relação a isso, né? E o que é esse esgotamento profissional? É você estar tão exausto emocionalmente, tão exausto fisicamente, que dentro do teu ambiente de trabalho, tu começa a não se sentir nem mais pertencente àquilo, você se sente desmotivado, desanimado, né? Começa a ter algum tipo de sintoma, pode ter algum tipo de sintoma ansioso, depressivo. Então, assim, é um esgotamento, é uma exaustão, mas também muito ligada ao campo do trabalho, que é o campo da produtividade, do fazer, da onde a gente tem que ser mais produtivo, da onde a gente tem que se firmar, né? Então, assim, o burnout, ele tá muito linkado a isso. E aí, infelizmente, hoje, socialmente, é algo muito comum. Até porque a gente tá muito nesse esquema do fazer e pouco do ser. Então, quando a gente até o descanso, gente, quando a gente descansa, a gente se sente meio autoculpada de estar descansando. Porque eu não estou sendo eficaz e produtiva. Isso é muito alienante, muito alienante. E fala muito sobre isso, assim, dessa coisa coletiva, desse cansaço, né? Desse cansaço, dessa produtividade, ela ser muito exaltada. E o ócio, o descanso, o momento de criatividade, aquele, né? De não ser produtivo nesse sentido mais mercadológico, mais capitalista, ele é muito visto como fraqueza, como se você não consegue. Desleixo, né? Desleixo, malandragem. Aí quando você para, até uma questão de burnout. Parei porque meu corpo não aguentava mais, ele me forçou a parar. E aí o que acontece?
vou pedir, sei lá, um atestado, vou pedir um afastamento. Até isso faz com que você crie até uma autoculpa de estar se afastando, uma autocrítica muito forte. Porque você não pode parar. Porque se você para, você não é produtivo, você não é eficaz. Como assim? Todo mundo consegue e você não consegue? Exatamente isso. É muito introjetado, gente. E isso é muito alienante. Entenda que isso não é individual, isso é coletivo. E aí a gente entra um pouco já na fala partilhada, né? Assim, onde cada uma de nós vamos falar um pouco, né? Sobre o que foi estar nesse momento. O que a Thalita falou agora. Até o último dia de ir pro médico, né? A Natália sabe que ela, mais do que sócias, né? A amiga, e ela sabe... Ela diz assim, Dina, tá tudo bem, né? Vá, você... E eu, amiga, eu não quero me afastar. Eu acho que... Mas será que se eu demorar só mais um pouquinho, eu não vou ficar bem? Aí a Natália falava, vá, Dina, vá. E eu... O meu maior medo que eu precisei desconstruir, eu me afastei recentemente por 30 dias. Gente, isso nunca aconteceu na minha vida. Nunca aconteceu. E era no retorno do psiquiatra que eu fui, eu sentada na poltrona, ele falava assim pra mim: eu entendo na sua fala que a sensação que você tem é que você falhou. E olha o quão grave é isso. Eu achar que não tenho o direito de descansar. De descansar. De tirar esses dias, né? De achar o que é que as pessoas vão pensar de mim. Poxa vida, eu tenho um podcast onde eu falo para as pessoas sobre a importância de lutar pelos seus sonhos, de se dedicar. E aí eu tô de repente afastada, sendo que eu amo o que eu faço, mas tá me adoecendo, né? Então, assim, tá nesse lugar foi muito difícil e é difícil. A gente tenta desconstruir muita coisa na nossa cabeça, né? Mas, assim, eu trabalhei muito também a autoconsciência de que desde o começo, quando lá eu abri minhas redes sociais, eu sempre disse que ser da saúde é um processo muito difícil. É difícil, assim. Eu amo o que eu faço, mas por vezes é difícil, né? É difícil lutar, é difícil fazer a diferença, né? E aí eu acho que é onde entra a importância da gente reconhecer os nossos limites mesmo, né? Sim. E é muito difícil, não tanto pelo ambiente em si, que ele suga um pouco da nossa energia, porque a gente lida com coisas difíceis, mas também, gente, é uma questão, assim, questão social de desvalorização profissional. A saúde pública é demais. Desvalorização profissional, sobrecarga de trabalho. Entre outros pontos, né? Às vezes não tem estrutura para deixar suas coisas, né? Assim, não tem um local para um básico de qualidade de trabalho. Então, assim, é muito massacrante, né? Então... entenda que eu não vejo nem como uma desistência. Não é uma desistência. É como você tivesse que reconfigurar a rota. Exato. Meu trabalho, eu amo meu trabalho. Eu também amo a psicologia. Mas, às vezes, a gente tem que reconfigurar a rota para ser saudável pra gente. Porque a rota é adoecedora. E eu vejo que foi muito uma sobrecarga, né, de tudo, tem isso também, né, a gente acha, não, vou dar só mais conta desse negócio aqui que eu vou fazer, e aí eu acho que foi muito importante esse momento, né, amiga, de refletir sobre o que é que eu consigo dar conta, né, não dá pra Dina ter 3 empregos, fazer uma pós-graduação, ser coordenadora, exatamente, fazer coisa. Tal e tal coisa, calma aí, Dina, acho que esse ano a gente falou muito sobre isso, né, amiga, que é o pé no freio. Que é prazeroso pra gente. Que é prazeroso, isso. E aí, sobre recalcular a rota, né, amiga? Acho que entra muito na tua época, né? Quando tu teve aquele momento onde tu precisou, né, recalcular a tua rota. Exatamente. Eu me vi trabalhando em 5 hospitais ao mesmo tempo. E aí eu não tinha tempo pra nada, não tinha tempo pra fazer absolutamente nada, não tinha tempo de descanso. Então, e aí foi pandemia, né? E eu passei muito tempo com uma sobrecarga de trabalho muito grande. E assim, sem conseguir fazer nada. Eu me sentia mal. E aí eu peguei Covid, passei uns dias afastada. E aí eu percebi... E eu não conseguia descansar. Eu disse, meu Deus, eu tô doente. Eu tô doente, não é físico, é mental. E assim, foi tão difícil pra mim que eu pensei várias vezes, eu acho que eu vou desistir. Não é pra mim a fisioterapia. Passei, assim, por muita indagação em relação a isso. Trabalhava em um hospital e esse hospital, assim, ele começou uma coisa que eu amava fazer, eu deixei de, tipo... Eu passei a odiar, né? E aí eu comecei a dizer assim, gente, eu não vou mais ficar em hospital, não dá mais pra mim. Que foi quando eu comecei realmente a recalcular. Eu digo, olha, eu vou sair aqui da metade, vou ficar só em 1 ou 2 no máximo.
e vou reduzir mesmo. E comecei a fazer a terapia, comecei a pensar em novas perspectivas, a me entender e a poder... E a respeitar o meu corpo. Eu tava tão fragilizada que eu não conseguia ver uma matéria no jornal, gente, de pandemia. Deus. Tipo, eu começava a chorar e o Jário, meu marido, desligando tudo, disse, não, a gente não vai assistir. Na época que teve aquele negócio lá do... Sabe por quê? Porque eu tinha certeza que eu tinha que trabalhar e eu tinha que dar o meu máximo e eu diante do cenário, eu entendia que eu não estava mais conseguindo, né? E aí, quando na época que faltou o oxigênio em Amazonas, eu acho, foi. Gente, eu chorava todos os dias, porque eu dizia, vai acontecer aqui também. Eu chorava porque os meus colegas estavam passando por um caos, né? Assim, tendo que estar abusando o paciente ali... fazendo, né, sem oxigênio. Gente, loucura. Então, pra mim foi muito adoecedor mesmo, passar por esse momento. E eu perdurei esse adoecimento durante muito tempo. Isso refletiu totalmente na minha jornada. Então, eu precisei realmente diminuir a minha carga de trabalho. Foi quando eu recebi o convite para ser da gestão, que é a minha coordenadora, né, do SEB. Érica, maravilhosa. Que eu amo. Ela, assim, é super humana. Ela, Natália... Vamos tentar, então. Não quero que você saia. Eu ia sair do SEB, que era um ambiente que eu amava, que eu amo, né? Que hoje, graças a Deus, eu sou de lá, trabalho lá, né? Faço... a minha área é a área da pediatria, então tô na área que eu amo, que eu gosto. E aí, eu quis sair do SEB... E a Érica, minha chefe, não deixou, não. A gente vai recalcular a rota, tira você da assistência, coloca você na gestão, para que você consiga organizar melhor, que foi aí que eu encontrei uma nova paixão, né? Eu entendi que, eu não preciso ser 100% funcional ali na assistência. Eu posso ajudar... De outras formas, Então, eu comecei E aí, junto com a terapia, né? Com o acompanhamento do psiquiatra e tudo mais. Eu comecei a recalcular essas rotas. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensinar. Tá, então eu vou atrás de fazer coisas que me dão prazer, né? E aí, viagens, né? Depois, então, coisas que me tiram um pouco ali da minha zona, que eu penso só em trabalho e me colocam em lugares que eu me sinto prazer. E eu sempre falo isso pra Agnes, ela nunca faz. Eu viajo sim. E eu falo do beach tênis pra ela. Outra coisa que me tirou muito da minha ansiedade foi o beach tênis, a atividade física. Quando você encontra uma coisa que faz sentido, né? Que faz sentido, que dá prazer pra você, tipo, é muito legal. Porque também te tira um pouco, tira tua mente ali de pensar só naquilo e você desfoca. Eu sei, mulher, mas é que ela é quase da igreja do beach tennis. Da seita, que nem, né? Exatamente. Mulher, porque o beach tennis é viciante, não tem como. Nós vamos, Natália, próxima segunda-feira. Pronto, vocês vão ver nas minhas redes sociais. Se vocês verem lá, deu certo. E outra coisa também que foi, assim, um recálculo da rota da Nath foi os próprios atendimentos domiciliares, né? Sim, né? Porque eu poderia ter falado, eu não falei isso, né? Ela quer que eu fale isso, eu não falo isso. Eu ainda pisquei assim pra ela. Verdade. Aí, quando eu vi que a parte do hospital tava muito... E aí, algumas mães começaram a acreditar no meu trabalho, dizer que queriam atendimento domiciliares. Eu disse, rapaz, eu vou mudar minha rota. Eu vou sair do hospital, mas vou ficar ali pra ter claro, né? Um pouco de ainda um pezinho, porque senão você perde. Se você para de trabalhar na terapia intensiva, você vai perdendo, né? Você vai deixando de estar ali realmente... Ter a manualidade, né? Enfim. Se atualizar. E aí, o que acontece? Vou continuar em um hospital e vou reformular minha rota para os atendimentos domiciliares, que foi onde eu encontrei também uma grande, né, área e paixão do que eu faço. É tão interessante, né? Você precisou adoecer pra foi. parar. Mas é o que acontece, gente. Assim, né? Também tive aí é onde eu ia falar, né? Mas também... a gente precisa adoecer pra parar de ficar só no fazer. Aí deu tempo pra tu pensar no ser. Isso. Não, que é o quê? O que é que eu gosto, o que é que eu faço? Aí vou sair, vou viajar, porque a gente é muito mais que trabalho. Então, assim, quando eu falo reconfigurar a rota, equilibra a tua complexidade humana, assim, a gente não é só fazer, não é só trabalho, então reequilibra. E isso traz saúde mental, que é o quê? É a socialização com as pessoas que te fazem bem, praticar uma atividade física que faz sentido pra você, né? Viajar,
Pintar, a arte, gente, acha muito importante, porque a arte te traz um quê de criatividade, de tirar daquele local do certo, né? Então, assim, ela te traz uma disponibilidade, uma espontaneidade. Então, Só cortar a Thalita, gente, porque nesses 30 dias eu comecei a pintar Bobbie Goods. Muito bem, maravilha. Ela tá vendendo as artes, viu, gente? Olha no meu Instagram de Bobbie Good, no meu Instagram de Bobbie Good. Aí eu cheguei pro psiquiatra e falei assim, não, eu tô pintando, aí eu morrendo de vergonha de dizer que era Bobbie Good. Comédia. Mulher, mas é terapêutico? É terapêutico, né? Entra nas coisas do autocuidado. E aí eu queria saber, Thalita, assim, como foi pra ti, né? Sendo da área, né, da saúde mental, de repente se ver adoecida fazendo aquilo que você gosta também. Como foi lidar com esse conflito? Como foi essa tua jornada? O que tu fez também? Aqui a gente partilhou um pouco do que a gente fez pra enfrentar os nossos desafios, né? Fala um pouco das nossas vivências, mas agora eu queria ouvir um pouco o seu relato. Tá certo. Eu acho que eu tive alguns momentos de burnout, que aí depois a gente pode até explicar um pouquinho o que é o burnout, o burnout direitinho, e um momento muito forte, mas de burnout, que também foi na época da pandemia, porque eu acho que foi um momento difícil pra todo mundo. E acho que até hoje a gente paga com as consequências da pandemia, as consequências emocionais. Então, assim, eu fui linha de frente, eu trabalhava dentro de um hospital que começou a receber Covid e que não tinha muita estrutura para receber pacientes de Covid. A gente estava vivendo uma crise na saúde. E só tinha eu e outra psicóloga de 40 horas e um de 20 para todo o hospital. Então, assim, já começa pela grande sobrecarga de trabalho. Então, assim, e aí foi um contexto mesmo de sobrecarga de trabalho, de dificuldades, né? De muita morte ao mesmo tempo. E aí você acaba tendo um adoecimento, que foi o meu caso, né? Eu acabei adoecendo por uma questão mesmo, por burnout. E quando eu me deparei nisso, que também é difícil, por mais que a gente seja da saúde mental, mas nós somos humanas, a gente também não quer acreditar que a gente está adoecendo, assim. Então, assim, foi muito difícil, porque é difícil... Acho que nem perceber. Perceber foi fácil de perceber que eu não estava bem. Mas era difícil pedir ajuda. Muito difícil pedir ajuda e admitir que não estar bem. Então, assim, foi um momento muito difícil, de perceber uma fragilidade muito grande. E eu me cobrava muito, que eu acho que foi o que me ajudou também a me afastar daquele contexto, foi, poxa vida, como é que eu vou... Porque eu tenho muito isso claro, como é que eu vou ajudar a lidar com a saúde mental do outro se a minha saúde mental não tá legal? Eu não ajudo, não tem como. É verdade. Então, assim, eu precisava estar bem emocionalmente para conseguir lidar com as questões emocionais do outro. E aí, eu acho que isso me deu uma chavezinha para conseguir pedir ajuda, me afastar, mas foi um momento muito difícil, até porque quem tem burnout tem uma sensação, além do cansaço extremo, mas dá uma sensação de que você tá meio sem alma. Não sei se vocês já sentiram isso. De que parece que você é meio um zumbi ali que tá vivendo aquilo ali. Então, assim, é uma coisa meio sem alma, sem brilho, E eu me perdi, você se auto-perde, que é a questão da despersonalização. Você não se reconhece mais. E é muito ruim você não se auto-perceber, não se mais reconhecer. Nossa, cadê aquela Thalita que sempre ria, que era super extrovertida? Cadê eu, assim? Cadê minha energia? Cadê minha alma? Né? De situação mesmo de esgotamento emocional, de exaustão, de cansaço. Então, é muito ruim de se perceber assim. Então, e é um processo para se recuperar. Não é porque você perde 30 dias de afastamento e tal, tá tudo ótimo. Exato. Não. Gente, é um processo, porque o que é que eu acredito que é uma forma, você tem que reformular a sua rota de vida. Não é só o trabalho em si. Não, é como você pensa, é como você age. É por que você está com dificuldade de botar limite? Por que você tem dificuldade de botar limite das coisas? Limite é importante. Uma criança tem que aprender a limites. Então, assim, é um reformular. E isso leva um tempo. Então, assim, desde a pandemia, eu acho que eu estou reformulando a minha rota. Né, de escolhas, porque o mundo vem te tentando, trabalha nisso, puxa isso, você dá conta disso, e você fica, eu dou conta ou não dou conta, eu vou testar ou não vou testar, você fica sempre. Então, assim, quanto mais dentro de você estiver mais segura de quem você é, do que você quer, mais fácil você dar os limites. Dizer o não. Muitas vezes a gente não sabe demais falar, né? Eu tive muita dificuldade. Por mais que você seja super apaixonado. Eu sou apaixonada pela psicologia, mas teve momentos que eu pensei, não, essa profissão não vai dar pra mim. Aí tem coisas que salvam, por exemplo, né? Um momento desse, esse aqui salva.
Entendi. Sabe? Porque faz sentido. Pra mim faz muito sentido falar sobre isso, né? A gente poder dialogar com o outro. Quem sabe tirar algumas dúvidas. Então, isso salva. Quem sabe uma pessoa não escutar esse episódio, né? Sai ali do momento, de uma perceber que tá fase. com burnout e procurar ajuda. Não, então, isso pra mim faz muito sentido, né? O depoimento de um paciente dizendo que eu ajudei de alguma forma. Isso pra mim faz muito sentido. Né? Então, assim... A gente enfrenta muitas coisas difíceis, principalmente dentro da saúde pública, assim. Mas tem muita coisa também que te ajuda a retomar. Por que eu escolhi essa profissão? Sim. Recentemente aconteceu até... eu recebi uma postagem, né? De uma mãe de um paciente que passou... Eu trabalho com ela, né? Vocês já sabem, pra quem acompanha o podcast. Quem acompanha ela em tudo, né? Nas redes por favor, sociais. me acompanhe. Aí, esse paciente passou mais de 9 meses com a gente, né? E aí, a mãe gravou abrindo uma caixinha com várias lembranças do decorrer da internação do paciente, né? E aí, eu fui agradecer, assim, pela generosidade dela de partilhar aquilo comigo. Aí, inclusive, tinha uma plaquinha do... Desculpa. Então, amiga, porque tinha uma plaquinha que eu tinha feito quando ele conseguiu ganhar 2 quilos. E aí eu, tipo assim, meu Deus, é por isso que eu tô aqui, né? Por isso que eu tô nesse lugar, por isso que eu tô... por isso que eu amo fazer isso, né? Mas eu não posso esquecer de mim, né? Eu preciso... saber dos meus limites, né? Saber até onde ir. E aí, a terapia me ajudou muito nisso, né? Porque eu não tinha noção de que eu tava com burnout. Eu fui pensar que eu tava com burnout quando a terapeuta falou? Quando a terapeuta falou, entendeu? Então, assim, é muito, muito, muito importante a gente falar sobre isso, né? E tá nesses... Obrigado, Isaac demorou a trazer o papel dessa vez. Viu? O meu é a prova d'água. Comprem mais, vai. Como é meu amigo, o nome daquele rímel. Ixi, eu não sei, não. Enfim, gente, aquele do Pandinha. Amiga, mas aí você tem que patrocinar, não pode falar as marcas assim, não. Por isso que eu não falei o nome. E aí eu acho que é isso, né? Assim, amiga, e acho que traz um pouquinho do que a gente pode fazer, né? De autocuidado. A minha terapeuta até fala assim, que ela toma muito cuidado quando vai falar sobre autocuidado, porque nem todo mundo pode ter autocuidado, né? Sim, e a gente lida, né, com pessoas que têm 3, 4, 5 empregos pra poder ter um mínimo de dignidade na vida, né? Então, o que é que a gente pode estar fazendo, né? Dentro desse contexto pra buscar um pouco mais de saúde. Isso, fala aí, explica um pouquinho também o que é o burnout, né? E o burnout. Tá, pronto, vamos lá. Vou começar pela diferença do burnout e o burnout, tá? Burnout, a gente estava falando que é esse esgotamento profissional, de uma exaustão grave, de uma coisa crônica e que você começa a deixar de ser produtivo. Então, você tá ali e não consegue mais fazer o que você fazia, né? Você deixa de ser produtivo, né? E o burnout, eu gosto de falar que é como se fosse o começo do burnout. Então, eles estão muito ligados. Porque, burnout, você tá cansado, você tem uma autocrítica muito forte dentro de ti, de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas tem a exaustão emocional, tem o cansaço, tem o desânimo, mas você ainda tá sendo produtivo. Então, assim, não vamos deixar chegar no burnout. Vamos, né? Vamos logo se ajudar nos primeiros sintomas, tentar se ajudar nos primeiros sintomas e que tá tudo bem não estar bem, né? Então, assim, a maior diferença entre o burnout e o burnout, eu vejo muito essa questão do burnout. Eu quebrei, vou dizer assim, não consigo mais ser produtivo. E o burnout ainda eu consigo ser produtivo. E eu acho também que tem uma questão muito de resiliência. Porque cada um tem um nível do que você consegue suportar. Tem gente que consegue suportar muito, né, as porradas, o sofrimento. E tem gente que não só suporta, em um já não consegue. Então, assim, também fala de resiliência. Individual. Isso que a sua terapeuta falou é muito importante, dessa questão do autocuidado. Porque até quando a gente estuda um pouco sobre saúde coletiva, a gente estuda sobre uma coisa chamada determinantes sociais de saúde. Que Caiu na minha prova de residência. Foi. Mas que cai aí bastante. Fala, né? E que, realmente, quando a gente fala de autocuidado, é difícil para uma pessoa que, às vezes, não tem acesso fácil à saúde, não tem acesso fácil à educação, tem uma situação séria de pobreza, né? Assim, sofre situações de violência. Então, assim, para cada um, precisa de um cuidado, de um suporte diferente, né? Então, assim,
pensando nessa questão, né, do autocuidado de forma geral, acho que a primeira coisa é você se escutar, se escute, porque o teu corpo vai te dar sinais e sintomas. É adoecimento. É a mesma coisa se você tivesse uma gripe. Sei quando a gente tá gripada, a gente não tem sintomas e sinais, sim. né? Coriza, dor de cabeça. Adoecimento emocional do mesmo jeito. Tem sinais e sintomas. E aí procurar ajuda, né? E procurar o psicólogo, né? O psiquiatra, né? Tem serviços gratuitos. Tem sim, tem serviços gratuitos, assim. Eu sei que a demanda é grande, mas eles existem. Até a própria rede de saúde mental, né? A gente tem posto de saúde, que é para trabalhar com saúde mental, os CAPs, os hospitais, né? Hospitais psiquiátricos, né? Aqui em Fortaleza a gente tem como é, meu Deus? Eu só chamo da Messejana. O Hospital da Messejana. Eu não vou lembrar agora o nome. Mas lá é o Hospital da Messejana, né? E, assim, serviço gratuito de psicoterapia. Toda faculdade que tem curso de psicologia, geralmente elas têm clínica escola. Então, a clínica escola tem um atendimento gratuito. Então, procura um atendimento gratuito, assim, nas clínicas escola. Isso, das faculdades, né? Se coloca na lista, nem que tem uma lista de espera, mas se coloca na lista de espera, né? E vê essas possibilidades, né? Tem um instituto também, que é o BiaDot. Tem também. Né? Que é esse instituto também que eles fazem... um acompanhamento gratuito, né? Sim. Que você pode ver no Instagram também. Tem alguns projetos de extensão também das faculdades, que trabalham, que fazem esse cuidado com a saúde mental, assim. Então, tem alguns locais na cidade de Fortaleza que tem esse atendimento mais gratuito, né? Mais acessível. E se você é de outro, né? Outro estado, é só procurar no estado que você mora, que com certeza vai ter, né? Esse serviço. E eu acho que o mais importante, né? É você não estar sozinho, né? Sim. Sempre partilhar com as pessoas. Eu tenho uma rede de apoio, assim, que eu sou imensamente grata, né? Nessa jornada que a Nath teve comigo aí, né, amiga? Ai, vou chorar não. Vou chorar Mais não. papel aí, por favor. Foi. O dia antes de sair, a gente teve deu ir no médico, a gente teve um momento da mentoria. Eu falei, não quero chorar, esse é o único emprego que eu não choro. Ela tá amiga, tá tudo bem. Chora, ela tá disse tudo que bem. Eu, graças a Deus, amiga, tu quer... Tudo bem ser humana, não, foi chore. engraçado, assim, eu agora, fiquei... Não, agora tá sendo engraçado. Mas na hora eu falei, Ajna, tu quer, né, parar um pouquinho com as coisas? Ela, não, a Fisiolumi não. Foi desse jeito. Porque se tu quiser dar... Faz sentido, muito sentido. Faz sentido, mas é isso, exato. faz sentido. E pra ela se sente bem fazendo o que a gente faz aqui, né? Graças a Deus. Graças a nossa relação também é muito leve, é parceria mesmo. Que uma fala, a outra, né, aguarda pra poder a gente junta. Então, assim, nunca, assim, existe realmente uma parceria mútua, né? E espero que 2026 melhore mais, né? Vai ser top aqui, Mas, ó, você falou de rede de suporte, eu concordo plenamente. Assim, acho que família e amigos salvam. Família e amigos salvam, assim. Demais. E também sou muito grata às minhas amigas, que às vezes eu chegar muito cansada, muito adoecida, eu tô assim, é real, tipo assim, tá tudo bem? Elas, claro que tá tudo bem, né? Que você tá assim, você não tá bem. Isso não é verdade. E, assim, e ter esse suporte daquelas pessoas que vão te ajudar, vão te guiar. Porque dá uma sensação tão grande de você não mais se reconhecer, que você fica meio perdido. Nossa, confuso, perdido. Então, essa rede de suporte, ela é importantíssima. Tanto para te ajudar na saúde de adoecimento, como para prevenir situações de adoecimento. Nossa, a gente precisa ter rede de suporte para, sei lá, hoje foi um dia difícil, né? Não tô bem. Vamos conversar, amiga. Vamos tomar um cafezinho aqui, vamos sair, vamos desopilar, vamos pro cinema, vamos pra uma praia, vamos chorar junto aqui. Então, assim, essa rede de suporte, ela salva a gente emocionalmente e salva mesmo, né? Total, gente. Só que eu sempre gosto também de falar que às vezes a gente acha, né? Porque é nossa mãe, é nossa irmã, é nossa rede de suporte. Mas às vezes não. Nem às sempre. vezes elas escutam o que você tá sentindo, julgando. E aí essa não é a rede de suporte mais adequada, né? Você tem que saber, né, assim... porque tem gente que escuta a ideia do outro já colocando impressões pessoais. Ou dizendo, tu não deveria fazer isso, porque é assim, tem que ser assim. E cada pessoa, ela é única, né? Sim. Como ela vai... a gente estava até falando sobre isso, como ela vai agir ali no ambiente de trabalho, como ela vai lidar com aquilo, como ela vai conseguir construir ali aquele posicionamento, se ela vai ter... Vale, meu Deus, ele tá falando. Foi o relógio da Natália. Tá falando espanhol, A gente tá sendo vigiada, vocês sabem. É que ela vigiar a gente, né? Mudou tudo pra espanhol, aí ativou que não compreendo o que hagas. Meu Deus do céu, tomara que o microfone tava pegando isso.
Não estou compreendendo. Lo que hablas, repeat, please. Ele misturou no inglês já, né? É, sim, que ele é bilíngue. Não, mas assim, só complemento. Mulher, o tempo todinho assim, Thalita, eu passo o dia todo Não, gente, assim. mas eu amo. Olha, o humor é... Pessoas que têm senso de humor, isso é muito bom. Eu lembro, a gente trabalhou junto, eu e a Adna, e a minha segunda-feira era o meu dia. Ainda é o melhor dia, mas você deveria voltar. Ai, amiga. Prefiro lhe ver em outros contextos. Tá? Tipo esse, né? Tipo esse. Vocês. Viu, ó? Então pronto, então é isso, né, amiga? Eu acho que é Quer isso. dizer, é tudo isso, É né? tudo Porque o que a isso. gente falou hoje foi muito importante. A gente quer muito agradecer o seu aceite, o seu sim, a sua presença. Esse é um tema que a gente tem muita sensibilidade. A gente, assim, particularmente eu e particularmente a Adna, a gente respeita muito essa profissão. É uma profissão que a psicologia, né... Salva vidas também. Salva vidas total, né? Me salvou, gente. Ah, é? Claro, amiga! Eu tive que trocar de terapeuta. Trocou de terapeuta. Pois é, pra tu Troquei, ver, pra gente ver o importante, o impacto que tem. E assim, não deixe chegar, né, no máximo. Não deixe chegar no limite, pra quê, assim. E se chegar, ok, mas busca ajuda, né, assim. Mas tente não deixar chegar no limite, né. Isso. Uma vez, né, só terminando aqui, finalizando, que a gente já tá estourando o tempo, como sempre, né, Adna? Ixi, 5 minutos. Não, ó, mas assim, é um negócio muito assim, porque uma vez, e assim, as pessoas às vezes não enxergam, né, eu acho que o importante a gente falar isso, se você vê alguém, né, que você percebe que tá adoecido, acho importante você dar um toque, falar, tá tudo bem. Sim. Você, né, eu sei que nem todo mundo vai receber tranquilamente, mas é importante você se preocupar também com o seu ambiente de trabalho, com o outro, tá sempre buscando isso. E aí, uma vez, né, eu sempre, assim, eu acho que eu nunca comentei isso contigo, Adna. Eu tava indo pro trabalho, dirigindo, e aí eu tava subindo ali o viaduto do Macro ali, aquele que dá, é o antigo Macro, né? Hoje não existe mais, mas é o que dava, bem do aeroporto, você sabe o viaduto pra pegar a BR-116. Sei qual é. E eu vim andando aqui, eu vi um senhor, tipo de seus 40 e poucos anos, subindo o viaduto pra pular. Ah, meu Deus. E aí eu disse, eu comecei a dirigir, eu tava subindo o viaduto e eu, não tô acreditando que as pessoas estão vendo isso. E não estão fazendo nada. E ninguém tá fazendo nada. E eu tava assim, eu tava no final, eu tava, iniciando a subida no viaduto e ele já tava lá em cima. Então, quem tá subindo, você vê o que tá acontecendo. E as pessoas passando na naturalidade, tipo assim, você tava vendo que a pessoa estava claramente muito ruim, mal. E aí subiu e, gente, eu não pensei 2 vezes, eu parei o carro. O homem já estava com as 2 pernas pra fora. Nossa Senhora. E aí eu parei, desci, que foi assim, tipo... e aí foi muito rápido, porque foi realmente instintivo, né? E aí eu parei, corri, e eu falei assim, pelo amor de Deus, sua vida vale muito. Uhum. Ele olhou pra mim e disse, minha vida não vale nada. Eu vou me jogar agora. Minha Nossa Senhora. Eu disse, você não faça isso com você, não faça. Não faça isso. Menina, quando eu fechei a boca, um ônibus parou atrás de mim, aí veio 2 homens. 2 homens desceram, que eu não vi, e aí puxaram ele. E ele caiu no chão chorando muito. E assim, e aí isso me, tipo assim, me tocou muito, porque naquele momento ali eu percebi que a gente, às vezes, não tá, tipo, são coisas claras que estão ali na nossa frente. Pessoas que estão ali. E aí, eu fico assim, porque as pessoas normalizam muito o fato da pessoa estar adoecida. Sim. Como é que você... tipo assim, como é que você tá vendo uma pessoa que está subindo, você não faz nada, você não vai tentar ajudar de nenhuma forma. Então, essa mensagem, de fato, nesse dia eu percebi como é importante você se preocupar com a saúde mental, você não achar que isso é uma besteira, não dizer que isso é uma frescura, porque às vezes a pessoa chega num limite emocional mesmo. E às vezes poderia ter sido intervido, né, assim, Sim. muito precocemente por profissionais, por pessoas que sabiam lidar. Nesse dia eu desci descalço, deixei meu celular lá, graças a Deus, Deus me ajudou, né, assim, não aconteceu nada. E realmente, de fato, eu percebi, poxa, hoje eu salvei uma vida. Porque se eu não tivesse parado esse carro... Ele teria se jogado. Aí o pessoal ia filmar. Claro que eu não tenho nenhuma gravação, nenhum registro disso, porque foi uma situação que eu não pensei em pegar meu celular e dizer,
Pelo amor de Deus. Então, é esse olhar, essa preocupação, esse olhar pro outro, que eu acho que a gente tem que deixar como mensagem. E principalmente olhar pra si. Você entender o seu limite, o seu corpo, né, Ágil? Saber quem tá ali ao seu lado, lhe rodeando, né? Quando a gente fala de rede de apoio, é muito nesse sentido, né? Também, queria aproveitar, né, na finalização para agradecer todas as pessoas que me sinalizaram, que me estenderam a mão, que se preocuparam comigo, que estiveram comigo, né, nesse período. Teve um dia que eu tive um gatilho, aí uma amiga ligou pra mim, passou 1 hora no telefone comigo. A minha família, todo mundo, né? Acho que assim, saiba quem tá ao seu lado, saiba pedir ajuda, né? E aí eu vou passar pra finalizar a palavra Thalita, pra ela dar uma mensagem final, falar um pouquinho sobre as redes sociais dela. E aí a gente encerra esse episódio, né, amiga? Com muita alegria, né? Por a gente ter compartilhado esse momento com você. Eu sou engraçadinha, né? Você sempre foi engraçadinha, né? Assim, essa é a sua autenticidade, isso é maravilhoso. Eu acho que, né, pra finalizar, pra gente deixar como mensagem, isso do olhar pra si, do autocuidado, de a gente conseguir se perceber, né, procurar ajuda, entender quem é a nossa pessoa de suporte, né, quem é aquela pessoa que você sabe que vai te escutar, que vai te acolher, e também a gente começar a ser essa pessoa de suporte também, né. Eu sei que às vezes é difícil a gente escutar um sofrimento, a gente lidar com isso, às vezes dá medo, a gente não, né, tem medo de falar uma besteira, de não saber o que fazer, de não saber o que falar, mas só a escuta, gente, você escutar o outro de forma verdadeira, não precisa nem falar nada, mas já ajuda demais. Então, assim, saúde mental é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida, porque ela define como é que vai ser o nosso viver, né? Como o nosso viver em todos os campos da nossa área. Então, cuidem da saúde mental de vocês, ajudem, né, o coleguinha que tá do lado, né? As pessoas que fazem parte da sua vida, né? As pessoas, né, de forma... Sociedade, assim, ajudem quando vocês puderem ajudar. E se cuidem. Eu acho que o que eu queria falar é mais isso. E qual é seu arroba? Sim, vamos lá. Hoje eu tenho 2 redes, né, de Instagram, que quem quiser pode me seguir. Psi Thalita Pinheiro e o @Entre Caminhos, que eu divido com algumas colegas maravilhosas psicólogas. E a gente vai tentar ficar mais ativa nas redes sociais. Quem sabe ver um podcast aí, né? Entre Caminhos, eu vou assistir todos os episódios. Entre Caminhos é forte, né? Pois acho que é isso, né, amiga? Acho que muito obrigada, gente, né? Esse ano eu desejei, assim, né, que a gente tenha bastante saúde, porque o resto a gente consegue resolver, né? Se tiver saúde. E então, é isso, né? Tchau. Beijo, até a próxima.